Boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa pequena escola da verdade, porque a presença do grande mensageiro, nosso dirigente maior, mestre Yahshua ou Jesus de Nazaré, esteja pulsando em todos os corações dos encarnados deste sistema e os desencarnados que habitam o plano astral. Que o amor grandioso de Maria de Nazaré, ou Miriam de Nazaré, ou Imaculada Conceição, ou Mestra Kuan-Yin, abençoe o planeta Terra, sistema Terra, que a gente chama Gaia, que consideramos a Terra um ente vivo, que abençoe os 5 continentes. Lembrando que o espírito de Maria é só um, mas aonde ela se manifesta, recebe vários nomes. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aí Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Piedade, né? A Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, Mãe dos Homens. Nos países, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes na França, Fátima, Portugal, Medjugorje na Iugoslávia, né? No México, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então é um só espírito, uma potência de amor, compaixão pela humanidade, que ela preocupa com os seus filhos aqui na Terra. Por isso, em todos os países que ela manifesta e locais, ela recebe um nome adequado, né? Para despertar a busca do sagrado, despertar a busca no espiritual. Por isso que nós sempre estamos referindo a Maria, a mãe do Messias, do Avatar. Foi escolhida entre bilhões e bilhões de mulheres, bilhões, para que ela fosse o canal, né, que pudesse ser injetado esse avatar chamado Yahshua, ou Jesus Cristo na Terra. Por isso que o anjo Gabriel falou, quando teve contato com ela, falou: bendita és tu entre todas as mulheres da terra, porque o filho que você está gerando é obra do Espírito Santo, não é? E ela falou: eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. Essa colocação é de espíritos de alta envergadura, que ele se coloca como escravo do que está acima dele. Ó, ela falou escrava. São Francisco falava para eles aqui: o escravo do Senhor Jesus. Antônio de Pádua também. Então, e Chico Xavier também. Então, gente, sagrado, nós temos que ficar na nossa posição. Eles estão lá em cima e nós estamos aqui embaixo, sendo que Maria era uma potência, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar, aprender, reforçar sobre a questão da mediunidade. A questão da mediunidade. Nós já conversamos com vocês em outras vezes e batemos nessa tecla. Como sempre é repetido aqui, nós não fazemos palestra aqui. Nós conversamos com vocês. Deus, quando precisou entregar os 10 mandamentos para o povo hebreu, ele não chamou nenhum poliglota, nenhum orador, nenhum Rui Barbosa, nenhuma pessoa de grande oratória. Chamou um médium chamado Moisés, que era gago. Vocês sabiam disso? Porque naquele momento a gaguez de Moisés era mais importante do que qualquer orador. E fala bonito. Então as coisas de Deus não são iguais às coisas dos homens. Deus escreve certo por linha torta. Não é assim? Então a gente tem que estar prestando atenção às coisas lá de cima. Não mistura com as coisas aqui da terra. Meus irmãos, nós viemos mais uma vez conversar com vocês sobre a questão da mediunidade. Vamos falar rapidamente, para não entrar em detalhes, sobre o princípio da mediunidade, né? Bom, todos nós sabemos que nós somos centelha de Deus.
o que nós temos em estado potencial, Deus está pronto. Uma semente de laranja, ela está ali, é uma semente, estado potencial de uma laranjeira lá na frente, não é? A semente de um mamão, em estado potencial. Ali ele vai cair na terra, passar pelos processos, vai reproduzir um mamoeiro lá na frente, de uma seringueira, né? E assim por diante. A semente sempre está embutida nela a fórmula da sua origem. Se nós termos a centelha de Deus em estado potencial, daqui a X bilhões, nós queremos reproduzir a imagem de quem? Do nosso Pai, que é Deus. Então, o que Deus tem pronto, nós temos em estado potencial. Que Deus tem um poder absoluto. Esse poder em estado potencial, e nós, um deles chama mediunidade. Que todo ser biológico tem essa semente. E essa semente ela vai aflorando de acordo com a nossa evolução. Né? Nos animais, nós temos presente esse poder nos macacos, nos símios, no elefante, no cavalo, no cachorro, no gato. No mar nós temos, né, o golfinho, né? Tem momento que ele parece que quer até falar. Eles têm essa capacidade, porque está lá na centelha dele, porque é um ser biológico. Todo ser biológico, vou repetir, todo ser biológico, a minhoca, o vírus, a bactéria, eu, você, o elefante, Chico Xavier, Divaldo Franco, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, todos têm uma centelha biológica de Deus, que é a vida, em vários graus de evolução. Compreende? Então, a mediunidade, ele é um poder que nós trazemos desde o momento que nós fazemos aquela subida evolutiva. Ela vai desabrochando de acordo com a nossa evolução. Quando chega no reino hominal, que é humano, ela desperta com maior intensidade. Assim, para que vai servir esse poder? Esse poder mediúnico, na prática, ele vai aparecer, porque sendo um poder, para que eu quero poder? Para que no momento na nossa estrada evolutiva, lá na frente, nós vamos precisar desse poder. Nós precisamos dessa ferramenta, para nós conseguirmos transitar nesse universo. E principalmente nesse planeta difícil, chamado planeta Terra, de expiações e prova. Então, essa profecia que esse poder iria aparecer, e está aparecendo, está na Bíblia, em Joel. O profeta Joel deixou escrito que no final dos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo, Deus escreveu, através desse profeta, intuiu, né, que minhas filhas terão sonhos, meus servos terão visões, farão premonições, terão essa capacidade de antecipar fatos, de proporcionar fenômenos. Isto iria aparecer como apareceu. Nesse momento nós estamos atravessando um difícil chamado final dos tempos, fim dos dias, fim do mundo, etc. Então, essa eclosão mediúnica faz parte desse processo. Ora, quando se lança um aparelho no mercado, vocês que são dona de casa, vocês vão comprar uma máquina de lavar, vai comprar uma televisão, vai comprar hoje um liquidificador, com a evolução da eletrônica, o que a pessoa faz quando abre a embalagem? Primeira coisa, procurar o manual de instrução, senão você não sabe nem ligar o aparelho. E mesmo com o manual, a pessoa ainda vai reclamar na assistência técnica, não está funcionando. Lendo o manual lá, tal, e a pessoa vai entender. Então, esse manual de como funciona a mediunidade foi trazido à Terra pela codificação espírita. Antes da doutrina espírita, existia médios, existia já a mediunidade, a eclosão já tinha acontecido, mas as pessoas não sabiam como lidar com isso. E antes de Kardec, ele fazia um comércio da mediunidade. Misturava com magia, misturava com coisas de mágico, né? Então, quando Allan Kardec recebe as instruções do plano espiritual e vai a fundo na questão científica,
elabora os 5 livros, que são os manuais de instruções de mediúnicas, de uma certa forma. Para que isto? Para que eu e você, quando esse fenômeno manifesta em mim, eu vou buscar, através desse manual de instrução, como lidar com isso. Por isso a doutrina espírita veio para revelar que existe o mundo astral dos desencarnados, onde existem os espíritos, mundo desencarnado em que a ponte entre o encarnado e o desencarnado é feita pelo médium. Por isso, mediador, médium, intermediário, intérprete. Compreende? Esse seria o beabá da história que eu estou explicando aqui. Muito bem. Mas por que essa mediunidade aparece justamente na época que nós estamos vivendo? Por que ela eclode nesse século, né? Vamos explicar isso. Primeira coisa que nós temos que saber, pela revelação doutrinária, que nós, encarnados, na realidade somos reencarnações de outras vidas. Que existe um mundo astral habitado pelos espíritos desencarnados. Hoje nós temos estatística, 40 bilhões. Em que nós estamos aqui atrelados a uma lei do karma, uma lei de causa e efeito. Que nós estamos aqui, um plano de expiação, em que o outro é meu espelho. Eu sou mau, o outro é mau. Eu vejo no outro os meus defeitos. Que ninguém nasce sabendo. Nós aprendemos assim por experiência. Então, quando eclode em mim essa capacidade mediúnica, que é a questão desse poder mediúnico, ele não tem polaridade religiosa de bem e mal, não existe essa polaridade. Quando eu percebo que eu tenho essa capacidade mediúnica, o meu uso que vai criar uma polaridade. Mas nós, espíritos imperfeitos, espíritos ainda sem conhecimento nenhum, como iríamos usar essa mediunidade quando ela aparecesse? Aí o nosso karma revela. Nós vamos usar, como usamos a mediunidade, para o negativo. Porque, como ensinado aqui, nós trabalhamos com essas duas energias. A energia positiva, do bem, e a energia negativa, do mal. E nós vamos usar essa mediunidade, no princípio, quando ela aparece, para os fins negativos. Como vai ser usada? Acabamos de aprender aqui, na questão da reforma íntima, a força da sobrevivência no espírito. Qualquer animal racional ou irracional, a primeira defesa nossa chama sobrevivência. E nessa sobrevivência você faz tudo para sobreviver. Você vai passar por cima do outro. Você vai usar todos os seus conhecimentos para sobrepor o outro. Você não vai preocupar com moral. Que é o mesmo princípio lá nos animais na floresta, na savana. Se o leão está com fome, ele não quer saber do filhote da outra leoa, ele vai comer. Se o tigre está com fome, ele não quer saber do filhote de outra tigresa, ele vai comer. Porque vai falar mais alto no estômago dele a sobrevivência material do corpo. Aí reforçando o ensinamento de hoje da questão de nós buscarmos diretamente o materialismo, porque o materialismo está ligado ao nosso bem-estar, à minha sobrevivência. Eu estou em competição com os outros, né? Nesse plano em que, se eu não competir, o outro me destrona, o outro passa por cima de mim. Isso começa lá na caverna, as guerras das tribais para que um grupo passe por cima do outro, um grupo predomina, não é assim que a gente estudou? Por isso que nós carregamos esses defeitos ainda até hoje, esse materialismo, do egoísmo, né? Coisas do nosso primitivismo. Dificilmente eu e você vai abrir mão de alguma coisa em que eu vou ser beneficiado para beneficiar o outro. Por isso que é difícil você estar numa fila, no sol quente, e chegar alguém e falar, você pode dar meu lugar que eu estou passando mal para ser atendido? Você falar, você está passando mal, eu estou aqui desde que amanheceu o dia. Você se vire lá. Porque para nós, se eu der lugar para ele, eu estou abrindo mão de um certo privilégio meu e eu vou ser prejudicado. Olha o grau de evolução ainda primitiva que nós carregamos. Nós não podemos abrir mão de nada
na vida em que vai assim, ajudar o outro, porque ajudar o outro me prejudica. Por isso que foi falado já aqui, que quando nós damos alguma coisa para alguém, é de quarta ou quinta categoria. Porque não me vai fazer falta. A mulher do gasofilácio deu as 2 moedinhas que ela tinha, as 2 únicas. Por quê? Porque ela deu daqui, saiu daqui desse cofre aqui, ó. E quem deu muito lá, estava dando muito, não deu uma deles, deu o que ele tomou dos outros. Olha como que é a diferença. Por isso que a nossa decepção no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, ajudamos a igreja, construímos a igreja, sabe? Participamos de eventos de igreja, fizemos tudo. Na hora que medir, põe o coração na balança, a balança não vai mexer. Porque tudo foi por interesse, para pôr placa na igreja, para mim ter nome de rua, para mim passar por cima do outro também, uma competição dentro da igreja. Olha, eu dei mais do que fulano, eu fiz mais do que ele. Tudo isso se perde. Que a irmã falou que vai por ralo, vai se perder. Você vê que nós temos que voltar atrás para explicar essa questão nossa, a questão mediúnica. Então, quando esse poder mediúnico aparece, não tem polaridade. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem ninguém. Eu vou usar a capacidade mediúnica para mim sobrepor ao meu próximo. Ou seja, comercializar com essa mediunidade. E aí, todos nós estamos aqui, viemos disso. Em que os reis nos contratavam, vai lá e tem uma feiticeira em tal lugar, consulta ela, leva um pacote de ouro para saber se eu vou vencer aquela batalha. Quem que viu lá os 300 de Esparta, sendo consultado lá, os adivinhos primeiro. Em Roma, antes de uma batalha, era feita a consulta através do fígado. Existia um médium que cortava o fígado, e lá no fígado, como fosse uma TV, era feito um ritual pagão, e lá no fígado, que ele vira um espelho, né? Via-se se ele ia ganhar ou perder a batalha. Então isso é muito antigo, o uso da capacidade mediúnica no passado para os interesses nossos de sobrevivência e poder. Então a escola que nós todos médios, falando todos médios, passaram por essa escola do ego, da sobrevivência, de usar esse poder para seu interesse, comercializar esse poder e disputar entre si esse poder. Um médium demanda com outro médium, que era um feiticeiro, brigando, defendendo interesses diversos. Muito bem. Sendo assim, vocês podem observar que o médium tendo esse poder, ele é uma pessoa importante. Ele é disputado. Vão sequestrar aquele bruxo, porque ele tem poder e ele vai me dar retaguarda aqui para eu saber quem está me traindo, quem está me passando para trás, o que eu vou fazer, se eu vou me aventurar numa guerra. Todo mundo sabe a história do Rasputin. Praticamente ficou com o governo da Rússia na mão, poder atrás do trono. Com muita astúcia, inteligência, conseguiu conduzir os negócios do czar lá na Rússia. Assista o filme aí, pra vocês verem, o Rasputin, está bem próximo da verdade. Um médium, uma capacidade grande, usando essa capacidade mediúnica, premonição, né? Mediunidade de cura, inclusive, curou o filho da hemofilia, do czar, né? Com isso ele manteve no poder. Mas não era por caridade, não. Ele fazia aquilo porque ele estava ali, recebendo de volta, comia na casa do czar, ele tinha intimidade, tinha o poder político e usava essa mediunidade para o interesse dele mesmo. Então os nossos ancestrais mediúnicos são todos trevosos. Sendo assim, nós lá embaixo, quando estávamos desencarnados, estávamos, e muitos ainda estão a serviço das organizações trevosas umbralinas. Porque eles precisam desse médium, dessa capacidade para manter o poder lá embaixo. Precisa desse médium para eles manter esse poder lá embaixo. Porque lá embaixo, no mundo das trevas, não existe paz. Lá é guerra 24 horas, de facções brigando pelo poder. A mesma facção que está encarnada na Terra, disputando poder para conquistar a Terra. O capitalismo, o marxismo e, né, essa dialética que nós conhecemos na Terra, desde que a Terra existe. É um poder
aparentemente não é visto, mas o Paulo relatou sobre esse poder, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim com as potestades que dominam o mundo astral. Então a gente tem os tentáculos aqui na Terra ligados à classe política e quem domina o mundo, né? O mundo jaz no maligno, está escrito. Mas é com a permissão do avatar Jesus Cristo. Não é que ele tem poder sobre tudo isso, é uma permissão concedida, né? Como alguém poderoso arrendasse uma fazenda, um bando de criminosos, trabalhar lá, um exemplo. Então é permitido. Então, está bem claro uma coisa, que a mediunidade não tem polaridade do bem ou do mal. Que a mediunidade é um poder que nós trazemos, isso vem lá do início da nossa evolução, né? Que pode ser usada para o bem ou para o mal. Pelo histórico, esse poder, até tempos atrás, antes da gente reencarnar, que nós viemos do astral, estávamos usando esse poder a serviço das organizações trevosas, que dominam esse mundo astral. Então, como já foi falado aqui, é sempre ensinado, quando nós estamos desencarnados, nós estamos sobre a submissão do poder da escuridão. Jesus falou para os discípulos, o poder das trevas, para os discípulos, o poder das trevas tem poder sobre vós. Porque desencarnados estão sob o domínio dessas forças do mal. Trabalhando para o mal, para defender o nosso território lá embaixo. Com a capacidade mediúnica, com a bruxaria, com a feitiçaria e tudo. Lutando contra outra facção, desencarnada também, que tem seus médios, lutando entre si. Toda essas querela que apresenta numa casa espírita de médio contra outro, né? As inimizades, os atritos, isso vem lá de baixo. Porque eles reencontram ali. E nota que aquele que está ali é aquele que desmanchava o trabalho que ele fazia. E o outro reconhece no outro. Aí traz ainda em si essa situação. Bom, gente, a pergunta é, como o médium pode libertar dessa situação, dessas interferências que vêm lá de baixo, das ambas as facções, a facção que a minha desafeta e a que afeta-me, a minha amiga. Como que nós podemos sair disso? Aí já foi revelado, é a função do avatar. Se o avatar Jesus Cristo não vem na Terra, ele não ia abrir essa terceira porta para nós, que é a porta da salvação, em que ele vai interceder na minha causa, abrindo uma porta para que esse médium, servidor do negativo, busque o quê? A energia positiva. Busque a energia positiva. Então, nessa questão mediúnica, em vários graus, existe os despertar mediúnico e existe os médiuns já que tem uma capacidade maior da eclosão mediúnica, e esses médios que conseguiram esse poder, como que eles conseguiram esse poder? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eles tiveram poder total no mundo terrestre, nos exércitos, na justiça, no comércio, compreende? E são médios muito devedores, o karma grande desses médios, praticamente um karma impagável, porque os médios são pessoas diferenciadas, elas são pessoas inteligentes, pessoas que têm esse poder de premonição, de intuição, e foi usado tudo para o mal. Por que foi usado para o mal? Porque ele está lá embaixo, trabalhando para as trevas. Lá não existe Jesus, Deus, nada. Lá estão tratando de poder. Quando ele reencarna, ele vai fazer o quê? Ele vai dar continuidade ao que ele fazia lá embaixo. Buscar o que? O materialismo, o poder de qualquer forma, né? Vai entrar na vida secular para conseguir tudo o que ele quer. Só que ele vai ser perseguido pelas falanges rivais que estão encarnadas. Que vai fazer tudo para não deixar esse médium ter ascensão no mundo espiritual, no mundo material aqui na Terra. Ele fica sob a linha de fogo dessas duas falanges. Uma que lhe dá proteção e outra rival que quer destruir. Aí essa política que nós conhecemos.
A maioria tem mediunidade, querem buscar o poder a qualquer custo, são comprometidos com a lei kármica, mas não querem buscar o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Porque nesse ponto, como foi explicado, o Senhor, essa terceira porta, as ambas falanges vão impedir que eu e você busquem Jesus, porque se eu for buscar Jesus, eles me perdem. Vinde a mim, vós todo que está sobrecarregado, eu o aliviarei. Eles não têm poder para passar por cima de Jesus. Então eles não querem de forma nenhuma que eu e você busque Jesus. Que eu e você exerça a mediunidade caritativa, a mediunidade de amor ao próximo, a mediunidade de doação, de renúncia e tudo. A outra, que é meu desafeto, também não quer, porque se eu buscar Jesus, eles não podem me atingir. Então é o coelhinho na floresta, o leão quer comer e o tigre também. Aí o coelhinho pula em Jesus e ninguém come. Então Jesus é uma pedra de tropeço para eles. Sendo assim, por que vocês acham que tem poucos médios aqui? Quem que entendeu a mensagem? Por que não tem todos os médios aqui? Quem que entrou na cabeça dele e falou, não vai, tá calor, né? Não, olha, vai lá no shopping comer uma batatinha frita. Vai. Por quê? Porque eles não querem justamente que eles ouçam o que nós estamos passando aqui. Porque o médium não vindo aqui, não buscando Jesus para receber como que ele vai, para aprender como que ele vai lidar com ele mesmo, ele vai ficar na mão dessas organizações. E essa organização vai dar para eles o que eles precisam. Está cheio na literatura espírita de como eles procedem para fazer isso. Então veja bem, vamos raciocinar. Eu sou um médium, trabalhei lá embaixo, nas trevas, com alguma dessas facções, um karma terrível, vou desencarnar, vou reencarnar, e quando eu reencarno pela lei de ação e reação, a facção rival vai fazer tudo para me dar um AVC, fazer eu ficar numa cama travado, vai destruir meu filho, meu neto, destruir minha família, porque é um conjunto de coisas. Muitas vezes tem mais prazer de atingir a pessoa que você mais gosta do que você mesma, para levar esse médium que é o suicídio. E o médium levando ao suicídio, ele vai para onde? Vai para o Vale dos Suicidas. Vai ficar na mão de quem? Dessas organizações. Volta para onde veio. Olha a nossa luta na Terra, como é difícil. Então, gente, como nós vamos nos libertar disso? Então o Senhor Jesus, quando ele vem na Terra, já sabendo de tudo isso, já tinha mandado o profeta Joel, que a mediunidade ia eclodir, ia passar o extrato da conta dos médiuns, dos crimes que cometeram, da responsabilidade mediúnica, e qual a forma dele saldar essa conta. Então, esses médiuns, quando reencarnam aqui na Terra, que eles se vê, eles estão acuados por essas duas facções, a única porta que existe para salvar o médium é a porta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o que essa porta do Senhor Jesus Cristo vai me passar? Ele vai me passar um mandato mediúnico em que eu vou me compromissar, pela minha conta que eu tenho, a exercer essa mediunidade de caridade, de amor, de perdão, participar do centro. A consciência que eu sei que muitos irmãos que eu lá na organização mandei para a profundeza, na masmorra, que estão presos lá, e os que encarnados que aqui estão, que precisa de mim, precisa da sopa, precisa da palavra, precisa do auxílio, quer dizer, precisa que eu exerça a caridade. Então, para eu fazer isto, eu vou fazer isto com consciência onde? Só numa casa espírita. Mas isso também dependerá do livre-arbítrio do médium. Aí nós entramos na porta de fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Então, muitas das vezes, o médium, como qualquer um de nós, que ele não é perfeito, entende? Quanto maior a capacidade mediúnica do médium, maior é a conta dele. Tem gente que inveja, eu queria ser tal médium, eu queria ser médium igual o Dr. Fritz, eu queria ser médium que faz cirurgia, eu queria ser um médium, porque ele vê a fama do médium. Mas é pelo contrário, quanto maior a capacidade do médium, maior a dívida kármica. O médium que abre porta no centro, ele deve 10 centavos lá no SPC.
O médium que vai na maca curar, ele deve milhões. Porque fez experiência no passado com pessoas vivas, matou gente. Joseph Mengele não fazia isso na guerra. Hoje trabalhava com ele, injetava cimento na mulher gestante, matava gêmeos. Então, ele é um médium. Uma hora ele vai ter que reencarnar. Ele vai reencarnar aqui para quê? Para ser um médico aí sabe, só para atender rico, né? Vai ter que pagar o karma dele aqui. Tem que acertar essa conta, ninguém vai acertar por ele. Então, vamos refletir. Todas as pessoas têm essa capacidade mediúnica. Tem a capacidade mediúnica. Agora, médios que têm uma mediunidade, digamos assim, muito maior, muito mais compromissada, esses médios, como o Senhor Jesus conhece o karma desses médios, quando ele vai reencarnar, ele é retirado lá dos umbrais, das profundezas, é tratado esse médium, e é levado numa colônia espiritual, tipo, vamos pegar um exemplo do nosso lar, e lá, esse médium é sentado na mesa, em que esse médium vai, com o conhecimento que ele tem, fazer um contrato com o plano espiritual para que ele possa, com essa capacidade mediúnica, transmutar esse karma dele tão pesado. Porque se ele não transmutar esse karma tão pesado, ele vai ficar, quando ele reencarnar, na mão dos seus cobradores. Então é feito um compromisso. E aí é dado para o médium como um vereador, mandato mediúnico. Então vamos diferenciar médium com mandato mediúnico, é aquele médium muito compromissado, tem um compromisso espiritual grande, karma grande, que ele faz esse contrato lá no plano espiritual e vai reencarnar com esse compromisso. E esse compromisso, nada na terra secular pode tirar esse médium do caminho. Esse médium não pode ser deputado, senador, empresário, esse médium não pode ser uma pessoa envolvida com o mundo terrestre. Ele vai reencarnar para cumprir esse compromisso que já está até vencido. Lógico que a espiritualidade vai dar toda a orientação para ele. Então, são médios com mandato mediúnico. É feito um contrato, como um contrato de imobiliária. Não é todos os médios, não. Os médios que já têm uma capacidade muito grande e o compromisso é maior. Então, outra coisa também, se esse médium não sentar na mesa para fazer o contrato, quando ele reencarnar, ele vai reencarnar sem braço, sem perna. Ele vai para o mundo paralelo. Ele vai comer aquilo que vocês chamam aqui, o pão que o diabo amassou. Então o Senhor Jesus, no caso, breca pela a engrenagem kármica, dá um corpo em condições para ele, condições financeiras, econômicas, família, para ajudar ele no pagamento dessa conta. Vocês sabem que tem uma frase muito interessante aqui na Terra, que devedor morto não serve para nada, não é isso? Se tem um cara deve para você o mundo e o fundo, se você mandar matá-lo, você nunca vai receber. Você faz um acordo com ele, ó, você vai carpir todo mês, esse quintal meu, plantar umas flores, ele vai começar a pagar aquela dívida com você, com o serviço, e você não vai ter despesa, porque ele deve para você. Não é? Até uma forma dele regenerar. Então, para a espiritualidade, não há nenhum interesse em ver um médium atrofiado, um médium com leproso, com hanseníase, um médium cego, um médium rebentado, porque ele vai ser um mau profissional, um mau empregado. E que adianta você em casa com um empregado que não tem braço? Como que ele vai varrer, como que ele vai, não é verdade? Então não serve, isso aqui é uma pessoa forte, uma pessoa que tem. Então para a espiritualidade é a mesma coisa, ele quer ser médio, são alimentado, morando em casa, empregado. Para quê? Para ele dirigir a casa espírita, ou de bicicleta, ou de ônibus, ou com o seu carro, para prestar o trabalho que ele se comprometeu no plano espiritual. Porque o karma dele é pesado. Bom, aí tudo bem. Aí tem um grande detalhe. Quando esse médium vem para o trabalho espiritual, que ele começa a entrar na casa espírita, ele lembra do trono que ele tinha lá embaixo, em que todo mundo tomava a benção dele. Lá embaixo ele que decidia o que a organização ia fazer. A consulta fulano lá, nosso mago. Então ele tinha um poder, majestade lá embaixo, trabalhando para as trevas. Quando ele vai trabalhar para Jesus, ele não pode ter isso. É o inverso lá de baixo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último.
Aí o médium começa a abrir porta no centro. Aí chega em casa, a mulher fala assim, mas como que foi o centro lá? O mentor lá mandou eu abrir a porta. O quê? Você? Você tem premonição? Você cura? Quantas vezes você fez com ele? Você está abrindo porta no centro? De forma nenhuma. Um amigo fica sabendo, o que você faz lá no centro? Ah, eu estou limpando um banheiro lá. Você? Puxa, você parece alemão, olhos azuis, você tem que estar lá. Tem uma marca para você, duas mocinhas para. Por quê? Porque aí traz a bagagem lá das trevas, quando ele é adorado lá. E aí? Eu já contei uma história aqui, não vou repetir, do doutor, né? Que foi abrir porta em centro. Então, não vai aceitar. Aí ele entra. Aí conforme as pessoas vão ver na capacidade dele de receber os doutores, a capacidade dele fazer as curas, tudo, ele mesmo se empolga e ele fala assim, bom, eu estou fazendo isso, né? Fazendo, né, todas essas curas, tudo, e a espiritualidade que tem atrás, 50 doutor que está usando ele fala, mas isso aí acho que é eu que faço. Ele vai começar a descartar a espiritualidade, porque ele acha que é ele que faz. E aí começa o processo chamado fascinação do médium. Esse processo de fascinação é a perdição do médium e da mediunidade. Porque ele vai ser envolvido por encarnados e desencarnados, e a organização lá de baixo vai replugar de novo esse médium para eles. Aí ele passa a trabalhar lá para baixo, com a roupa de médico, na maca do centro, fazendo todo esse serviço. E o que é feito ali no centro em que esse processo está sendo colocado? Um banco de ectoplasma que é tirado dos pacientes, doentes ou não, para alimentar suas falanges. Vocês sabem que quando nós estamos encarnados, você vai no supermercado, compra arroz, feijão, leite, né? Você tem que alimentar o que? A matéria, come carne, tudo, que a matéria precisa da proteína, né? Cada um com o seu recurso. Isso faz parte desse plano aqui, material aqui, nós precisamos da alimentação, de suprimentos alimentares. Quando eu e você desencarna, nós perdemos essa matéria, e como nós vamos comer? Porque a fome continua. O cigarro eu preciso fumar de novo. O álcool eu preciso tomar de novo. O sexo eu preciso de novo. Tudo o que eu fazia quanto encarnado eu preciso, porque a minha evolução é baixa e normalmente eu desencarnei antes do tempo. Eu continuo com as mesmas vontades, os mesmos interesses, o mesmo desejo. O que eu vou fazer, já que eu não posso pegar a garrafa de uísque para tomar? E a vara, minha mão, eu estou noutra dimensão. Eu vou procurar alguém que tem uma mediunidade aberta, em que eu vou plugar a minha mediunidade, e aí eu vou sentir que fiz contato, aí eu vou usar aquela pessoa como hospedeiro, e vou ficar com ele a vida toda. Comendo com ele, fumando com ele, tomando vodka com ele, fazendo sexo com a mulher dele, vivendo na casa dele. Sozinho não, com 30, 40. Em que faz parte da minha fala, vem pra cá que aqui nós comemos e bebemos. Aí surge o seguinte dilema. Esse médium que está aberto, em que esse espírito desencarnado plugou como hospedeiro, vai transferir a doença que ele teve na Terra para ele e para que estão ali. E até os animais. Aí a pessoa começa, que dor, uma dor aqui, que será que foi? Uma dor, parece apendicite, uma dor, não sei o que, corre para a Santa Casa lá, vai, apendicite supurado. Não consigo, uma tosse, uma passando mal, aquela coisa, corre lá, tira uma radiografia, com o tempo, aparece lá uma mancha no pulmão. Quem que está passando essas doenças etéricas para o físico? São esses espíritos. Porque quando ele passa, ele melhora. Vocês sabiam disso? Assim que quando ele come, se ele está com fome, ele encosta no médium, hospedeiro, o médium, come junto com o médium, alimenta ele através dos fluidos, e como ele tivesse comido quando estivesse na terra. O médium acaba de comer, mas eu estou com uma fome, acabei de comer. Da onde vem a obesidade? Obesidade mórbida.
Quantos espíritos vocês acham que está com aquela pessoa, fazendo a pessoa ficar desse tamanho? São entidades desencarnadas que estão usando aquela pessoa, mediunidade aberta, para que ela se alimente cada vez mais, como fosse um fornecedor de ectoplasma, que é feita essa transmutação para eles. Aonde a pessoa que tem a anorexia nervosa, né? De repente aquela moça começa a emagrecer, vira um esqueleto. Por quê que aquela pessoa está com aquilo? Porque ovoides, espíritos desencarnados, estão sugando daquela pessoa, através da energia da vaidade que a pessoa carrega, porque ela se vê sempre feia, sempre magra, cada vez mais, até matar a pessoa. 5, 6, 10, 50 ovoides encostados na pessoa, alimentando da energia da pessoa. Através, por quê? Porque é da vaidade. Então, nessa questão mediúnica, esse médium que assinou esse contrato mediúnico, né, e trabalhando numa casa espírita, ele não pode, de forma nenhuma, ele nunca vai vencer na vida material. E eu conheço um monte de médios, todos complicados na vida material. Todos complicados. No financeiro, no econômico, amoroso, não consegue ficar com ninguém e com doenças incuráveis. Por quê? Porque aquele contrato não foi cumprido, que ele assinou lá na colônia. E está aberto porque não foi buscar o Senhor Jesus, porque ele não quer servir Jesus, ele quer servir de Jesus. Ele quer as honras, ele quer o poder, ele quer ser atração como fosse um mágico num circo. E com isso as forças de baixo, que não querem que ele busque Jesus, ou que ele, pelo menos que ele insinue que busque Jesus, né? E então vai pegar esse médium e plugar nele todas as forças de baixo para manobrar o mental desse médium. Então tem muitos centros que de espírita só tem a roupa branca, porque na realidade são laboratórios para fornecer ectoplasmas para as falanges. Mas, senhor Cirilo, como é que essas falanges entram no centro, não tem guardião? O guardião é proporcional à verdade que está lá. A proteção é proporcional à verdade que estão trabalhando ali no centro. Porque o mundo das trevas, ninguém mais conhece os 5 livros de Kardec do que o mundo das trevas. Ninguém sabe a Bíblia de cor do que as trevas. Tanto é que quando Jesus foi tentado no deserto, o anticristo citou Salmo para ele, né? Não foi? Citou Salmo certinho. Então, gente, eu vim conversar com vocês sobre essa questão da mediunidade, em rápidas palavras, porque isso é um assunto muito complexo, em que o médium não pode ficar aberto, sendo utilizado pelo mundo das trevas, da escuridão. Então tudo que vier para o médium não vai a centro, deixa para amanhã a sua mediunidade, você é nova, você vai ter tempo, não sei o quê. É mentira, porque a função dele é impedir que você retarde isso até que ele vai plugando espíritos na sua aura para tirar a sua vontade. Quando ele tira a vontade, é como você domesticar um cavalo, aí você sobe em cima dele e faz o que quer. Compreende? E nós temos visto aqui no Brasil, a perda mediúnica de médios é muito grande. Médios famosos que se perderam. Recentemente nós tivemos aí. Mas por que isso aconteceu? O que estava por detrás daquilo? Dinheiro, poder ou não? Não é? Dinheiro, poder, honra, tudo isso. Então, quando há um desvio da conduta mediúnica, esse médium que até então estava buscando um caminho da luz, ele é puxado lá para baixo e vai servir quem? Os seus afetos, que no desencarne irão buscá-lo e ele vai voltar para onde ele veio. Segundo o André Luiz, nos livros Mensageiro, de 100 médios mandados para a Terra, que foi trabalhado tudo, só 10 conseguem fazer esse serviço. 90 se perdem no meio do caminho. Imagina uma corrida de São Silvestre, 100 médios. Sai, a hora que chegar na faixa, só 10. 90 vai ficando para trás. Por quê? Porque a influência do mundo é maior do que a influência crística. Porque precisa renúncia. Precisa renunciar ao materialismo. Tem que ter consciência que ele não veio na Terra para gozar a vida.
Tem consciência que ele não veio para ser ator, ele não veio para ser deputado, ele não veio para ser senador. Consciência que ele não veio para estar recebendo faixa em assembleia, ele não veio para ser uma pessoa especial, não. Ele tem que fazer o trabalho que foi dado para ele, que é o trabalho mediúnico. Mas ele tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. E normalmente os médios se perdem por causa disso. A gravidade é quando o corpo mediúnico de um centro é tomado por essas forças. E é tomado por quê? Porque aquele centro desvirtuou do caminho que foi determinado. Se eu monto um centro e a minha função é ganhar dinheiro, se eu monto um centro, na função do centro é fazer dinheiro para interesse de A, B, C, D, eu perdi totalmente o contato com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual lá de baixo, eles mistificam quem eles quiserem. Já foi perguntado, como você entrou lá? Eu vi visto de São Francisco, todo mundo beija o pé lá. Mas não tem médio vidente, nós fazemos ele ver o que nós queremos. É um engano. Que a luz e treva não mistura. Então, nessa época nós estamos vivendo, final de tempos, essas casas ocultistas precisam buscar a verdade. Se lá tem caridade, se lá tem essa verdade, se lá você vê que as pessoas realmente estão praticando o evangelho redentor do Senhor Jesus, ali existe verdade. Mas se está sendo usado para trampolim, para outras coisas, ele desviou do caminho que foi. Roupa branca não significa nada. Roupa branca não endeusa ninguém, nem santifica ninguém. É um vestuário externo. Entende? Então, para vocês entenderem perfeitamente isso, tinha que entender de eletrônica, mas é difícil. Eu só quero dizer, assim, é que existe uma frequência crística, e essa frequência crística tem que ser captada no centro. Ou seja, se eu tenho um rádio e eu quero ouvir a 88, FM 88, e eu procuro lá e não acho, tem algum erro na transmissão, não tem? Aí que eu estou dizendo. Então você pega o rádio da frequência crista, põe no centro, procura, não acha, então uma coisa tem. Isso é fácil de saber. Então, a questão de ser médium não dá para ele nenhuma passaporte para o mundo espiritual. Ele apenas é dotado dessa capacidade mediúnica que ele pode usar para o bem, ele pode usar, por exemplo, na magia negra, ele pode usar na bruxaria, na feitiçaria, ele pode ligar no ligue já, deposita na minha conta aí, né? R$100, ligue já que eu conto sua vida, não é assim? Isso não passou aqui pelo país? Então não tem nada a ver com o sagrado, com Deus, com nada, está tão distante, anos de distante. Então o médium, no caso, para ele conseguir transmutar o seu karma, que é pesado, ele precisa de 100% de credibilidade junto ao quem fez a fiança dele. Sim, sim. Jesus te abençoe, sim. Não, sem problema. Pega lá no YouTube. Tá certo? Então, gente, nós viemos conversar isso com vocês. Isso é para um ambiente muito amplo, para entender esse compromisso mediúnico, dos problemas que nos atingem. Os problemas que nos atingem, como médium, são decorrentes das minhas imperfeições lá do passado, em que a mediunidade é o instrumento para eu acertar isso. Agora, se eu não acertar isso, esses problemas não vão sair da minha aula, porque é uma conta que eu que fiz, e eu tenho que pagar. Então existe esse compromisso mediúnico, que eu tenho que ter para saldar minha dívida. E a gente está cheio de exemplos, de situações difíceis, né? A filha deste aqui, que está presente, foi ontem, foi atravessar uma rua ali, e por um triz o carro pega no meio, e ia desencarnar. Então, se você for parar a cena, você vai ver que há uma interferência no plano espiritual, impedindo que aquele fato aconteça. Porque não existe nada por acaso. Tem que haver, porque quem programou isso lá embaixo tinha certeza que ia conseguir, mas uma força impediu. E em outros casos, todo mundo é testemunha. Então a falência dos médiuns, o que faz a queda do médium, é, primeiro, o egoísmo, né? A fascinação,
O médium achar que ele é maior do que o espiritual que usa. Ele querer usar esse poder para conseguir coisa na vida material. E aí o que vai acontecer? Os cobradores dele não vão aceitar. E esse médium ou vai desencarnar logo, ou vai ficar atravado, a vida dele vai ser destruída, vai ficar na mão das trevas e vai fazer a vida dele de gato sapato. E o histórico mostra isso. O histórico mostra isso. Então, meus irmãos, o que o médium deve fazer, sabendo que ele é um grande devedor, que ele tem compromisso espiritual, que ele tem que saldar sua dívida, e essa vida material para ele tem que ser sempre segundo plano. Então tem que fazer, conforme está ensinado, essa famosa reforma íntima é uma introspecção que eu tenho que fazer da minha vida. Porque eu que estou dirigindo a minha vida, não é nem a minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem ninguém. É eu que faço a direção da minha vida. Eu que vou trocar a marcha do meu carro espiritual. Sou eu, não é mais ninguém. Então eu não posso permitir que outros dirigem minha vida. É eu que tenho que dirigir. Ah, mas você tem que ser assim. Não, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Ah, mas todo mundo bebe você. Ah, todo mundo usa droga. Usa você, eu não uso. Por que nós temos que aceitar a sugestão negativa de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida? Por que eu vou me abater com uma situação que, de uma certa forma, vai me trazer preocupação? Nós temos que nos defender. O médium ele é uma antena na cabeça enorme, captando tudo de positivo e negativo. Vou colocar um filtro nessa antena e começar a captar coisas boas. E praticar a lei do amor e da caridade. Então, se eu não mexer dentro de mim, quem vai mexer? Como que é? Quem vai mexer? Ah, estão falando para mim. A vida. A vida é a professora do mundo. Sim ou não? Como um amigo fala. A vida é a professora do mundo. Se eu e você ficar carregando dentro de mim mágoa, tristeza, ódio, não sei o que, câncer vai comer sua carne. Porque é uma energia corrosiva. Se eu ficar do jeito que eu sou, sempre achando que o culpado é outro, que eu não mereço isso, a vida vai te dar um AVC, você vai lá para a cama travado. Ah, se eu não fizer nada que tem que ser feito, se eu não fizer a mudança que eu acho que eu quero, pá, bateu, aí pronto. Aí tá aí, hospital, muleta, cheio de aparelho na cabeça, na vida, morre um dia, não morre outro dia. A vida vem fazer o que livro não faz, o que palestra não faz, o que eu falo aqui, porque o espírito quer pagar para ver, igual cassino. Está no jogo, você vê e fala, não, o cara fala, olha, eu jogo tanto, você quer? Você olha para a mesa e fala, sabe de uma coisa? Do jeito, o que sobrou de mim dá para voltar para casa, você desiste. Não vai peitar, porque o cassino sempre vence. O cassino sempre vai vencer. Nós vamos sempre perder. Então, meus irmãos, a questão da mediunidade em si, esse poder, vocês estão entendendo, ele não tem polaridade, para o bem ou para o mal. Vai depender do uso. É o bisturi do médico, do cirurgião. Você pode usar para salvar uma vida e pode usar esse bisturi para matar uma pessoa. Ou álcool, ele pode ser usado para impedir uma infecção, né? É um produto, né? Que ele é antisséptico, e você pode usar esse álcool para encher a cara, beber através de uma cachaça, de uma vodka, e pegar um carro, matar 3 crianças ali na frente, do abuso do álcool. Então, o uso que vai classificar aquela condição. Nós temos livre-arbítrio desse uso, para o bem ou para o mal, não é? Bom, eu quero só, para quem não saiba, porque muitas vezes estão pensando que eu estou falando isso da minha boca, eu vou ler aqui, que está aqui na apostila da ESG, né? Ó, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, né? Eu vou ler aqui, que fala sobre os médiuns. Aqui, vou mostrar na câmera aqui. Tá vendo? Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler, melhorou, né? Então diz assim: mesmo médium sob excelente assistência espiritual, ou seja, com os guias já, os babás junto com ele, protetor, mentor, olha, mesmo o médium sob excelente assistência espiritual não deve descurar-se ou descuidar-se da própria vigilância, orai e vigiai, lembrando sempre de que
o médium é uma criatura humana, come carne, faz sexo, tem que pagar imposto, né? Está sujeita, por isso, a oscilações vibratórias e pensamentos e desejos inadequados. Então, o médium chega em casa, vai ligar a televisão para ver uma notícia, de repente uma mulher nua ali na frente. Ele é de ferro, vai dizer que ele não vai ter reação. Então, o cara é médium, sai daqui e vai assistir, por exemplo, Big Brother. Espontâneo, uma escolha, podia assistir outra coisa. O médium vai ficar o dia inteiro assistindo pornografia, que chama sexolatria. Então, esse médium, ele mesmo escolhendo uma energia que vai prejudicar ele. O médium sai daqui e vai para a sala de jogo, jogar baralho, dinheiro, uma vodka, uísque. Esse médium está se comprometendo a sua mediunidade. O médium vai para a balada, está se comprometendo com a sua mediunidade. O médium está no meio de pessoas criminosas, traficantes, coisa parecida, está comprometendo a sua mediunidade. Então, a espiritualidade diz assim, mesmo o médium, né, que tem uma excelente assistência espiritual, não deve descurar-se da própria vigilância. Lembrando sempre de que é uma criatura humana, sujeita, por isso, a oscilações vibratórias, pensamentos e desejos inadequados. Outra coisa, devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel, que diz o seguinte: os médios, na sua maioria, não são missionários na acepção comum do tempo. Não, eu sou médio, eu sou missionário. Sou missionário, Deus me mandou aqui na Terra. Eu não posso estar atendendo todo mundo. Tem pessoas mais subalternas para falar com você. Você quer falar com o tal médium? Difícil falar com ele. Ele só atende se tiver marcado consulta com ele. Sabe, tem que marcar uma audiência com o médico. Ele é missionário. Olha que André Luiz diz aqui. Devemos ter na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médios, na sua maioria, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, quer dizer, infringiram as leis divinas, e que resgatam, sob peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e deleituoso. Então o médio é aquele que a ficha do médio é a ficha preta mesmo. O médio é aquele que chega no centro espírita com um pacote assim, aquelas cópias da vida dele, tudo preta, que é o passado tenebroso dele, né? O passado desse médium se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lutas do Espírito Eterno. Então, quando o médium vai para o centro, com todo esse karma, essa conta terrível, ele tem que ali começar a fazer o trabalho para transmutar essa conta. Sendo assim, ele tem que ser o último no centro. O médium não pode buscar trono em centro, ele é o último dos últimos dos últimos. Ele é o empregadinho de centro. Mas eu sou advogado, eu sou uma pessoa importante na sociedade, sou engenheiro, controlo funcionário, mando em muita gente, e lá no centro, eu vou ser médium ou vou continuar sendo a mesma pessoa da vida secular? Com todo esse karma me cobrando. Eu posso transferir para o centro que eu sou lá fora. Agora tem que explicar para a lei do karma. Tem que explicar para a lei. Porque o que eu vou fazer no centro é o oposto de lá. No centro, eu tenho que, por minha ordem, tem uma hierarquia, tem que me obedecer. No centro, no trabalho meu. No trabalho eu tenho que ser o engenheiro, eu tenho que ser o supervisor, eu tenho que ser o gerente, eu tenho que ser tudo. Eu estou trabalhando numa empresa capitalista que dá dinheiro e eu tenho que também ser uma peça que dê rentabilidade. Quando eu vou para o centro, que é a questão da minha alma, em que a minha dívida não é lá no secular, é minha do passado, eu tenho que virar o quê? Um empregadinho. Dá licença, posso fazer, porque senão o nosso karma não vai ser pago.
Aí não vou criar energia para acertar esse karma meu. A questão é que os encarnados não fazem isso. Eles querem ter os dois tronos, o trono do mundo material e o trono do mundo espiritual. A lei karma faz a vistoria no mundo secular, ó, tá muito bem sucedido. Ó, excelente funcionário, excelente administrador, excelente uma pessoa. Aí rastreia o espiritual, não acha nada. A hora que chega a cobrança kármica não quer saber, ela quer saber do espiritual. Então, meus irmãos, esse é um alerta que nós estamos fazendo, a mudança que nós temos que fazer, essa reforma íntima. Por isso que dói cortar, porque a pessoa não vai aceitar. Como que a pessoa vai aceitar um negócio desse? Como que vai aceitar? Mas Jesus falou, no reino de Deus é inverso do mundo da terra. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Quem quiser ser servido, tem que servir o outro. Por isso que lá em nosso lar, quem viu o nosso lar, quando André Luiz foi falar com o governador, quando você vai falar com o governador, você precisa protocolo. Você tem que agendar com a secretária. Ele vai ver se tem um dia para atender. Que assunto que você tem? O que ele tem lá? O que ele quer falar comigo? Não, ele tem 100 mil cabeças de gado para vender. Não, manda, marca aí na gente. Eu quero falar com ele. Ele está passando situação difícil, vai vender tudo barato. Não, marca aí, marca rápido isso aí. Então, para você falar com uma autoridade na Terra, no mundo secular, existe um monte de dificuldade e só vai atender se tiver interesse. Senão, né? Manda lá, manda Cirilo atender. Manda lá o porteiro atender. E no mundo espiritual? Aí você viu o André Luiz, foi falar com o governador. Quando ele chegou perto do governador, o governador ajoelhou. O que eu posso fazer pelo senhor? De joelho assim. Autoridade do mundo espiritual. Não é autoridade da terra. De coração, o que eu posso fazer por você? E ele faz isso por todo mundo. Eu vim pedir para minha família, meu filho, minha família, vem aqui, ó. Minha família são todos esses aí, não é só sua não, mostrar a cidade. Não foi? Certo ou errado? Minha família, meu filho, é tudo isso aqui, não é só você não é seu problema seu não. Todas essas pessoas dessa cidade, é minha responsabilidade. Gente, essa é a grande diferença entre o espiritual e nós. Então nessa primeira parte desse estudo, nós vamos voltar aqui para conversar, né? Dizendo que esse grupo samaritano, ele é um grupo diferente, em que aqui é um por todos, todos por um, em que aqui os cargos desaparecem, aqui não existe cargo, aqui o nosso presidente, o vice-presidente, que foi constituído para atender as leis da terra, aqui nós lavamos banheiro, nós entregamos cesta básica, nós carregamos coisa, não existe nada de discriminação. Não vou falar, o nosso presidente, não vou falar o nome, ele tem um cargo importante aí na área financeira, mas quando chega aqui ele é igual a nós, passa esse exemplo também, aprendendo a humildade, aprendendo a doação, né? Então no nosso grupo não existe isso, porque desde esses 5 anos foi ensinado isso. Então os médios aqui têm essa consciência de ser um por todos, todos por um, e a espiritualidade, ela, enquanto houver isso, vai ter verdade. Nós estamos aqui no micro-universo, mas as potências muitas vezes passam para cá para nos ajudar, sim? Sempre, né? Não é? É sempre. Que sem eles nada funciona. Isso aqui não existiria. Então essa primeira parte da questão mediúnica, nós voltaremos a conversar com você na outra oportunidade. O médium tem que observar a orientação do nosso grande mestre espírita, instruí-vos, tem que estudar, tem livros, tem na internet, tem palestra, tem um monte de lugar que o médium tem que buscar o seu conhecimento, que esse conhecimento interessa para ele, né? Para ele como vai lidar nesse mundo. E Jesus já disse, não preocupeis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã tem seu próprio mal. Isso não é para o povão, né? É para nós médios que trabalhamos com Jesus. Porque Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas desse mundo. E Ele sabe que você precisa de casa, você precisa de comer, você precisa de dormir, você precisa de tudo. Você precisa de carro para você ir longe ou não. Então, quando nós
entregamos isso primeiro a Deus e a Jesus, essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas. Por que que a pessoa vive o dia inteiro aqui na terra, a vida inteira procurando melhorar de vida, com conhecimento, com astúcia, e não consegue? Sem buscar Deus. Não consegue. Ele não tem coisa religiosa que impede dele fazer as coisas aí. Luta com tudo, é esperto, sempre por baixo, sempre perdendo, sempre na miséria, e nada vai para frente. Então não é a busca espiritual que está levando ele para a pobreza nem para a miséria. Busca o espiritual, busca Deus, tudo, você começa a equilibrar lá fora. Sem espiritual, material morre. Porque nós somos matéria e espírito, como foi falado hoje, do materialismo. Gente, fique todos na paz do nosso grande Adonai, e voltaremos aqui na próxima semana para continuar. Boa noite, fique com Deus.